Olá, hoje nós vamos estar falando aqui sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Não estou aqui, eu que sou sua mãe? Antes de começar a falar do relato, quero lembrar que a aparição aconteceu no momento em que os astecas viviam uma dramática depressão pela conquista espanhola, seu mundo acabara. Igualmente, a peste da varíola dizimara milhões de indígenas. A novidade dos espanhóis não resultava promissora por conta de suas divisões e avareza. Diante do vazio, a noite escura tomou conta da vida, da cultura e da religião. Naqueles dias, a mãe de Jesus aparece a Juan Diego e diz: Não te perturbes, acaso não estou aqui, eu que sou tua mãe? A aprovação foi intensa. No sentido cultural, a Virgem foi reconciliadora de um mundo dividido entre astecas e espanhóis. Em sua manifestação, a Virgem Maria respeitou profundamente cada civilização, mas não adotou os excessos da cultura asteca, que costumava oferecer sacrifícios humanos ao Deus Sol, nem os abusos dos conquistadores espanhóis que matavam para saquear as riquezas dos indígenas. A Virgem não confundiu e nem separou. Vamos ao relato. O relato mais antigo sobre a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, pelo menos aquele que sobreviveu ao tempo, foi redigido em 1649, supostamente inspirado em textos mais antigos que se perderam, contemporâneos do que a tradição católica mexicana afirma terem sido os encontros de Juan Diego com a Virgem Maria, em dezembro de 1531. Quantas vezes seria preciso dizer ao bispo que a Virgem Santíssima lhe havia aparecido, de carne e osso, no alto do morro? Se os passarinhos cantavam com uma beleza inimaginável, como nunca haviam cantado antes, e se a montanha respondia, não eram sinais suficientes? E, se depois disso Maria houvesse chamado Juan Diego pelo diminutivo carinhoso de Joanito, pedindo que ele se aproximasse, não bastava para convencer o bispo? Foi, depois de uma noite, em claro, no amanhecer do sábado, no morro de Tepeyac, o lugar onde, até a chegada devastadora dos espanhóis, os astecas mantinham um dos seus santuários mais importantes, dedicado a Tonantzin, que para eles era a mãe de todos os deuses. Depois daquela noite sem dormir, quando ouviu a voz de Maria, o indígena subiu os 40 metros que o separava do alto do morro Tepeyac e, ali em cima, teve uma visão do paraíso. A mulher de quem Juan Diego ouvira falar nas missas, naqueles 7 anos desde que abandonara a religião astecas e, à força, se convertera ao catolicismo dos espanhóis. A mulher que conhecera nos cultos que inicialmente frequentava por obrigação, com medo de ser punido, pois, bem, aquela mulher de quem o padre tanto falava agora lhe aparecia em roupas radiantes, como o sol. O que se conta é que Juan Diego se curvou diante daquela aparição de Maria e escutou sua voz suave e gentil. Joanito, o menor dos meus filhos, aonde você vai? Minha senhora e menina, respondeu ele, tenho que chegar à sua casa em Tlatelolco para seguir as coisas divinas que nos ensinam nossos sacerdotes, delegados de Nosso Senhor. Segundo os relatos de 1649, aquela aparição de Maria, que futuramente seria famosa como Nossa Senhora de Guadalupe, faz uma declaração ampla sobre sua importância dentro da teologia católica e, em seguida, fez um pedido. Saiba e entenda você,
o menor dos meus filhos, que sou a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Desejo intensamente que se construa nesse lugar um templo para mim, para nele demonstrar e dar todo o meu amor e minha compaixão, auxílio e defesa, pois eu sou sua mãe piedosa. A você, a todos vocês moradores dessa terra e aos outros que me invoquem e confiem em mim, para ouvir ali seus lamentos e remediar todas as suas misérias, tristezas e dores. A primeira aparição de Maria no continente que acabava de ser conquistado pelos espanhóis e portugueses termina com uma ordem a Juan Diego, o indígena que a história praticamente esquece. Era mais conhecido pelo seu nome asteca de Cuauhtlatoatzin. Vá ao palácio do bispo do México e diga que eu te enviei para manifestar-lhe o que desejo muito, que aqui nesse terreno me construam um templo. Você deve contar a ele exatamente o que viu e admirou e o que ouviu. Tenha certeza de que lhe agradecerei bem e pagarei, porque lhe farei feliz e você merecerá muito que eu lhe recompense o trabalho e o esforço com que vai fazer cumprir minha encomenda. Naquele momento, como simbolicamente, todos os indígenas do México se curvassem à religião dos espanhóis. Cuauhtlatoatzin, eternizado pelo nome de Juan Diego, que aos 50 anos ganhou dos conquistadores da sua terra, curvou-se diante da aparição de Maria, declarou-se seu servo e prometeu cumprir aquela ordem. Foi então que Juan Diego se apresentou aos guardiões do palácio do bispo espanhol, João de Zumárraga, e depois de longa espera conseguiu ser ouvido. Antes, vou apresentar o bispo. Zumárraga não era flor que se cheirasse. Conhecido por suas ações devastadoras da cultura asteca, com ordem para a destruição de santuários, templos e relíquias sagradas, um homem de olhos fechados, ou talvez abertos, a tortura ao seu extermínio que seus conterrâneos impunham aos nativos da Nova Espanha, o lugar que futuramente se chamaria México. Certamente, o Todo-Poderoso, que finalmente aceitara receber Juan Diego, não mantinha os indígenas em sua mais alta conta e estima. Portanto, diante de tal homem e de tamanha autoridade, o indígena se curvou. De joelhos, disse tudo o que havia sido encomendado naquela conversa, no alto do Tepeyac. Mas o bispo não se interessou pela história e lhe disse para voltar outro dia. Pouco depois, em seu segundo encontro com Maria, ele lhe explicou que o bispo não acreditava em suas palavras e pediu que ela escolhesse outro emissário, pois ele, um homenzinho simples, jamais seria ouvido. Maria, no entanto, não aceitava outro mensageiro que não fosse o pequeno Juan Diego. Diga-lhe outra vez que eu, em pessoa, sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, o envio. No dia seguinte, um domingo depois de assistir à missa, às 10 horas da manhã, Juan Diego voltou ao palácio do bispo, mais uma vez esperou e mais uma vez ajoelhou. Só que dessa vez chorou e respondeu chorando às perguntas do bispo. Ao final de um longo inquérito, Zumárraga continuou duvidando daquele homenzinho e exigiu que ele trouxesse um sinal, algo concreto que provasse que aquela aparição não era loucura ou invenção. O bispo, desconfiado, mandou que alguns de seus homens seguissem Juan Diego pelas ruas. Chegando perto do morro de Tepeyac, os homens o perderam e voltaram revoltados, acusando-o
de inventar aquela história e que, segundo eles, não passava de um sonho, e pedindo ao bispo que o castigasse, caso voltasse ao palácio. Juan Diego já estava no alto do morro, mais uma vez a sós com Maria. Ao saber da desconfiança do bispo, a mulher que falava mandou que o nativo voltasse ao morro no dia seguinte, quando, enfim, obteria o sinal exigido. Só que na segunda-feira, segundo o relato oficial de 1649, o tio de Juan Diego apareceu doente, tomado pela peste, à beira da morte. Chamou um médico, mas, conta-se, foi informado de que remédio nenhum resolveria seu problema, pois a doença havia avançado demais para ser curada. Na terça-feira, Juan Diego saiu de casa atrás de um sacerdote que pudesse dar a unção dos enfermos a seu tio moribundo. Quando estava a caminho da igreja, Juan Diego se desviou do caminho, para que Maria, do alto do morro Tepeyac, não o visse passando apressado. Afinal, na cabeça atordoada de Juan Diego, naquele momento, o sacerdote teria mais condições de ajudá-lo. Maria, no entanto, desceu do morro e questionou Juan Diego. O que aconteceu com você, menor dos meus filhos? Aonde você vai? Conta-se que ele ficou envergonhado ou assustado. Lhe contou a doença do tio e prometeu voltar no dia seguinte para tratar a encomenda que a senhora lhe fizera dias antes. Foi quando a aparição disse as palavras que entrariam para a história com tamanha força e convicção que resumiram o sentimento dos católicos diante da mãe de Jesus Cristo. Escute e entenda, menor dos meus filhos. O que lhe assusta e aflige não é nada. Não tenha medo dessa doença, nem de nenhuma outra doença e angústia. Não estou aqui, eu que sou sua mãe? Você não está na minha sombra? Não sou eu a sua saúde? Por acaso você não está no meu colo? Do que mais você precisa? Maria pediu a Juan Diego que não se preocupasse mais com a saúde do tio, pois ele não morreria naquele momento e tampouco morreria por causa daquela doença. Era um milagre que mais tarde se confirmaria, no momento em que Juan Diego descobrisse que o tio já não estava doente. Maria mandou que Juan Diego subisse mais uma vez o morro, indo ao mesmo lugar onde haviam se encontrado outras vezes. No alto do Tepeyac, ele deveria recolher algumas flores e logo voltar para entregá-las a Maria. Lá em cima, ele se surpreendeu ao ver rosas que haviam brotado antes do tempo e num lugar onde não costumavam crescer, parecendo pérolas rosadas com um cheiro maravilhoso de orvalho. Depois de colher algumas, Juan Diego desceu o morro e as entregou a Maria, que pegou as flores e as jogou no seu colo, dizendo: ordeno-lhe rigorosamente que só diante do bispo você abra o seu manto e descubra o que está carregando. Mais uma vez, Juan Diego teve problemas para entrar no palácio e se encontrar com o bispo. Os funcionários fingiram que não o viram, nem ouviram, e o deixaram esperando por um longo tempo. Enfim, como o homem não desistia, os funcionários do bispo resolveram ver, afinal, o que ele trazia escondido no manto. Perceberam que eram rosas muito bonitas e nascidas fora da época. Tentaram roubá-las, mas cada vez que pegavam uma flor, ela desaparecia e se transformava em pintura ou costura no manto de Juan Diego. O bispo foi informado daqueles acontecimentos sobrenaturais e mandou o pequeno homem entrar. Juan Diego contou tudo o que havia acontecido naquela terça-feira. Abriu seu manto para que o bispo recebesse as flores enviadas por Maria. Ainda, segundo o relato oficial de 1649, quando ele jogou o manto no chão, as flores se espalharam e apareceu de repente
a preciosa imagem da sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, da maneira que está e se guarda hoje no templo de Tepeyac, que se chama de Guadalupe. O texto segue contando que todos que estavam na sala se ajoelharam e o bispo, em lágrimas, pediu desculpas a Maria por não haver acreditado antes. No dia seguinte, o bispo foi com Juan Diego ao alto do Tepeyac para que o indígena mostrasse ao espanhol o lugar onde a mãe de Jesus queria que se construísse o templo. Juan Diego cumpriu sua missão, pediu licença e voltou para casa. Queria saber do tio, que deixara doente alguns dias antes. Ao encontrá-lo curado, Juan Diego contou tudo o que acontecera e ficou sabendo que Maria havia aparecido também ao tio da mesma forma como havia aparecido a seu sobrinho. Os milagres foram divulgados e construiu-se a capela no alto do morro de Tepeyac, onde ainda hoje existe uma pequena igreja relembrando a história que fundou o catolicismo nas Américas e fez do México uma das nações mais religiosas do mundo. O relato oficial que nos permitiu contar em tantos detalhes esses acontecimentos, que se misturam à história da conquista do México pelos espanhóis, termina explicando que, depois da construção do templo, o manto de Juan Diego foi levado para lá e a população começou a fazer romaria para rezar, pedir e agradecer por novos milagres atribuídos a Nossa Senhora de Guadalupe. Muito maravilhava ao povo que aquele manto onde se via a figura de Nossa Senhora de Guadalupe houvesse aparecido por milagre divino, porque nenhuma pessoa deste mundo pintou sua preciosa imagem. O manto, chamado de tilma, foi colocado mais tarde numa grande igreja que foi construída ao longo de quase 2 séculos e concluída em 1709. Desde 1976, no entanto, está no altar da Basílica de Guadalupe uma obra ao mesmo tempo gigantesca e moderna, que lembra uma grande tenda azul e em nada se parece com as primeiras igrejas. Continuam a seu lado um dos maiores santuários marianos do mundo. Em 1945, o Papa Pio XII determinou que Nossa Senhora de Guadalupe seria a padroeira das Américas. E, 3 décadas depois, quando se comemorava os 450 anos da aparição, o Papa João Paulo II disse que Guadalupe era a imperatriz das Américas, pedindo que trouxesse proteção a todas as nações do continente americano. No dia 12 de dezembro, quando se comemora o milagre de transformação das flores e pintura no manto de Juan Diego, milhares e milhares de mexicanos viajam à cidade do México e percorrem de joelhos o longo caminho que vai da rua lotada à Basílica também lotada. Chegam para agradecer a Maria os milagres que acreditam. Ela continua operando em suas vidas, muitas vezes pobres e tristes, num dos países mais violentos do mundo. Celebremos com alegria a festa de Nossa Senhora de Guadalupe e peçamos que ela interceda por nós, junto ao seu Filho Jesus. Tenhamos a mesma fé e humildade do índio Juan Diego e que possamos reconhecer a presença materna de Nossa Senhora no meio de nós. Que ela nos aponte o caminho da humildade e da obediência e possamos fazer em tudo a vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe para que ele atinja mais pessoas.